Olá, eu sou Aguinaldo Antônio. Começo o texto do projeto afirmando que empresas buscam atender às necessidades de seus clientes por meio de seus negócios, a que se desenvolve à medida que conseguem atender mais clientes. Para atender mais clientes, as empresas procuram adotar estratégias para diversificar-se nos seus produtos e serviços. A diversificação corporativa tem relação com a variedade que as empresas buscam oferecer aos seus clientes, seja por meio de produtos e serviços nos diversos mercados, como localização, e por diversos canais. Atender cliente ou segmentos de clientes tem as suas diversas localizações, como expansão global ou local, e através dos diversos canais, como indireto, distribuição e internet, como uma variedade de produtos, uma amplitude, diversas profundidades, serviços, complementos, por diversas cadeias de valor, como integração avançada, integração com versões anteriores, capacidade de venda. Levam-nos a procurar entender sobre o grau de diversificação corporativa e competitividade das empresas brasileiras de capital. Propõe-se então o seguinte problema de pesquisa: como mensurar o grau de diversificação corporativa de empresas brasileiras de capital aberto? Com o objetivo central, a pesquisa pretende então identificar o grau de diversificação de empresas brasileiras de capital aberto. Com o desdobramento desse objetivo central, tem-se os seguintes objetivos: desenvolver uma metodologia para avaliar o grau de diversificação das empresas, aplicar a metodologia em uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto e identificar o seu grau de diversificação, identificar a relação entre o grau de diversificação das empresas e sua competitividade expressa no valor de suas ações e de indicadores financeiros. O objetivo específico 3 pode ser explorado de duas formas: uma avaliação longitudinal da relação do valor de empresas com seu grau de diversificação, ou seja, encontrar momentos de maior ou menor diversificação em relação com o valor, e uma avaliação cross-section das empresas concorrentes do mesmo setor, por exemplo, identificação da relação do grau de diversificação e desempenho financeiro com bases no valor de mercado, a outros indicadores. Embora a estratégia de crescimento e diversificação das grandes empresas brasileiras durante a década de 60 e 2020 sejam bem documentadas, existem poucas investigações empíricas das estratégias das empresas das décadas de 94 a 2019, delimitando então o objeto de estudo quanto à sua abrangência, será com empresas brasileiras de capital aberto, e as análises históricas serão dos últimos 25 anos. Surge a dúvida entre escolher uma estratégia especializada competindo em apenas uma indústria ou em estratégia de diversificação, que envolve competir em várias indústrias racionalmente, mesmo no caso onde diversificação diminui sua competitividade e a sua receita. Nosso interesse no assunto parte do pressuposto que empresas mais especializadas possuem maior produtividade e menores custos, obtendo maior lucratividade em períodos econômicos favoráveis. Consequentemente, expressam menor valor aos seus investidores. Empresas mais bem-sucedidas são altamente diversificadas, fabricam produtos diversos e integrados e aparentemente estão sempre dispostas a aumentar o número de produtos de sua fabricação. Consequentemente, expressam menor valor aos seus investidores. Para responder a esses objetivos, o projeto apresentou até então um referencial teórico sobre diversificação de negócios, core business, diversificação de empresas, grau de diversificação e modelos de negócio, iniciando pela contextualização do tema de estratégias empresariais. As produções científicas sobre diversificação corporativa tiveram um crescimento devido ao interesse de pesquisadores pelo tema. Com o objetivo de constituir uma base de dados dos artigos relevantes para a temática dos processos de diversificação de negócios, realizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando identificar os artigos acadêmicos que possuem temáticas em diversificação, diversificação corporativa ou diversificação de negócios. Para sistematizar e descrever essa pesquisa bibliográfica, foi realizado um estudo tipo bibliométrico, com o intuito de mapear a origem e a graduação de conhecimentos sobre esses termos, procurando descobrir o estado da arte e apontando diferentes lentes teóricas usadas para investigar e identificar sua relevância como estratégia de aferição das pesquisas realizadas. Na pesquisa sobre diversificação e suas variações em março de 2020, foram encontrados aproximadamente 30 mil artigos publicados em 1945 e 2020. Só na Web of Science foram encontrados mais de 12 mil títulos, em sua maioria em diversas áreas de pesquisa.
Publicações relacionadas com negócios empresariais aparecem entre as principais áreas de pesquisas, com 3.734 artigos. Sobre Corporate Diversification foram encontrados 845 artigos, sendo 804 da área de economia de negócios. E sobre Business Diversification foram encontrados 261 artigos. Para preencher uma lacuna, se pretende evidenciar por meio de um modelo que os modelos de diversificação são atividades que ocorrem sob a influência da busca por diversos fatores para a tomada de decisões gerenciais, entre elas estratégias da empresa. Pode-se então utilizar de variáveis contábeis e testes estatísticos para obter um modelo que possa identificar o grau de diversificação de empresas brasileiras de capital aberto. Até aqui, o capítulo mais importante é o de diversificação de empresas, grau de diversificação de empresas, que contribuirão para os procedimentos metodológicos. Esse capítulo apresenta a métrica. Dado o problema e o objetivo, o estudo sobre grau de diversificação precisa ser profundo, pois pelo grau de diversificação de empresas é como se consegue medir as estratégias de diversificação de uma empresa. Os diferentes indicadores de diversificação medem diferentes aspectos de diversificação. Nos diversos artigos analisados, não foi identificado um consenso sobre a medida universalmente aceitável sobre diversificação de empresas. Embora haja uma diversidade de medidas, alguns autores relatam que algumas medidas apresentam consistências nos resultados. Entre índices utilizados estão alguns índices simples, alguns índices de concentração de mercado inserido por Hirschman em 1964, índice de especialização inserido na literatura por Wrigley e Rummelt, e medida de contabilização de negócios por número de empresas. Também tem o índice de entropia inserido na literatura por Jackman Berry e também estudos mais recentes utilizando técnicas estatísticas, como tipo, abordagem, método, forma de coleta. O Brasil possui, por exemplo, 430 empresas brasileiras de capital aberto e com ações negociadas na B3. Dessa base de dados pode-se coletar diversas informações de produtos, linha de produto, canais de vendas, área geográfica e tecnologia. A lista de empresas a ser analisada e com o setor a que pertence, o ticket de negociação da B3 estão disponíveis no projeto, no anexo nas empresas listadas na B3. Para a coleta de dados analíticos, então, pode ser utilizado também a base de dados economática, que permite extrair informações para criar relatórios financeiros. O que se pretende, então, é evidenciar, no meio desse modelo, que os modos de diversificação são atividades que ocorrem sob a influência da busca de diversos fatores na tomada de decisões gerenciais, entre elas estratégias da empresa. Podemos chegar a uma métrica interessante, cruzando dimensões propostas por Zook e as medidas apresentadas, ou ainda utilizando métricas estatísticas. Empresas poderão inclusive apresentar resultados diversos. Algumas referências citadas no trabalho. E até mais.